Bom, vamos iniciar mais uma aula. Agora a aula de Laboratório de Algoritmos 10C, correto? Na aula anterior a gente viu como a gente começa a tratar, né, as nossas variáveis em estrutura. A gente viu a diferença que uma estrutura é diferente de uma variável, porque uma estrutura na verdade suporta vários tipos definidos pelo usuário, e uma variável é de um único tipo, ou uma matriz, um vetor é de um único tipo, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Streamings versus arquivo, né? Um streaming é um dispositivo lógico que representa um arquivo ou dispositivo, sendo que uma streaming é independente do arquivo ou dispositivo. Então, a gente vai criar vamos dizer assim, um objeto, entre aspas. Na verdade, é um dispositivo mesmo, em linguagem C que a gente tem, né? Um device. Que ele vai representar, na verdade, ele vai apontar para um arquivo, correto? Ou outro dispositivo, né? No caso aí. A gente poderia manipular o arquivo diretamente no arquivo mesmo, né? A gente poderia pegar e fazer a criação direta no sistema de arquivo, mas é recomendado sempre que a gente utilize o dispositivo. A função que manipula o stream pode escrever tanto em arquivo no disco quanto em outro dispositivo, como no monitor, né? Então é possível fazer a impressão primeiramente no monitor para depois fazer no disco, ou simplesmente escrever no disco, né, diretamente. Para utilizar um arquivo que você deseja associá-los a uma stream, então manipular a stream. A stream associa o arquivo a uma estrutura do tipo file. A estrutura é definida no arquivo de cabeçalho stdio.h. Bom, então a gente vai começar a trabalhar com esse tipo aqui, ó, de outro tipo de estrutura. A gente não viu, é novo ainda para a gente, correto? Uma stream pode ser arquivo texto ou arquivo binário. O texto é uma sequência de caracteres, sendo que alguns caracteres com quebra de linha, por exemplo, pode variar de acordo com o sistema operacional. Pode haver tradução de caracteres lidos para o dispositivo onde serão exibidos. Então, nesse caso aqui, como a linguagem C é uma linguagem multiplataforma, né, do conceito mais antigo, ainda não desse conceito do Java ou do .NET, né, do esquema de bytecodes, o stream de arquivos, né, o stream de texto, ele na verdade tem diferença. Quando eu estou utilizando no Linux é uma coisa e quando eu estou utilizando no Windows é outra coisa. O sistema operacional é muito importante. Streams binárias é a sequência de bytes com uma correspondência de 1 para 1 com aqueles encontrados em dispositivos externos de forma que não existe tradução de caracteres. A stream binária é realmente uma streaming que basicamente a linguagem C é ela que vai entender, a gente vai trabalhar com esse cara aqui. Na linguagem texto é muito mais fácil outros aplicativos conseguirem fazer a leitura, gravação, manipulação. Ele é um arquivo mais portável, né? Mas o binário não. Então aqui é a sequência de bytes realmente que a gente vai ter. Bom, arquivos. Em um arquivo pode ser um arquivo em C pode ser qualquer coisa, desde que o arquivo esteja em disco, um terminal ou uma impressora. A associação entre uma stream e um arquivo é especificada através das operações de uma abertura específica de operação. Na linguagem C, possuem diversas funções de tratamento de arquivos contidas na biblioteca stdio.h, sendo que existe um padrão de nomenclatura, onde a maioria das funções iniciam com a letra F. F é porque é de file mesmo, tá? De arquivo. Bom, quando a gente for definir essa parte de associação de uma string para um arquivo, a gente vai fazer o quê? A gente vai, obviamente, utilizar uma das funções. Fopen vai servir para a gente abrir um arquivo. Vamos supor que você já tem um arquivo existente e você quer abrir novamente, né? Fechar o arquivo, logicamente, antes de sair do programa, vai ser necessário você fazer um fechamento desse arquivo. Por quê? Porque no fechamento que vão estar os devidos tratamentos, se realmente teve todas as gravações pertinentes, certinhos, os apontadores, né? Put-C, ele é o que? Escreve um caractere em um arquivo, né? Então, em vez de dar o printf que a gente estava dando, agora aqui o put-C, né, vai fazer isso daí pra gente, né? O put-s, se não me engano, a gente estava utilizando já, né? Fput-C é idem ao put-C. Então, ou um ou outro, né? F, na verdade, seria uma nomenclatura melhor por já começar com F de qualquer forma. Get-C lê um caractere de um arquivo, né?
fgetc é a mesma coisa que getc, preferencialmente utilizar o fgetc para ficar na nomenclatura. fseek posiciona o ponteiro de um arquivo num determinado byte específico. A gente vai começar a dar uma olhada quando a gente quer, por exemplo, fazer com que o apontador do arquivo se posicione em um determinado lugar, vamos dizer assim. Então é o fseek que a gente vai utilizar. fprintf é para que o arquivo, que o printf é para o console. Então isso daqui é o seguinte, é a mesma coisa que a gente fazer o quê? Uma impressão de tela, vai para o arquivo. Tá? Basicamente a gente consegue melhor utilizar o fprintf do que o put. O putc aqui, ó, escrevi, ou fputc. fscanf é para que o arquivo, que o scanf é para console. Então, fazer a leitura, a gente vai fazer a leitura o quê? Do arquivo, né? Na verdade. feof devolve verdadeiro se o fim do arquivo foi atingido. Como um arquivo, na verdade, a gente não consegue manipular ela de forma igual a um banco de dados, a gente precisa saber do quê? Do final dele. ferror, ele devolve verdadeiro se ocorreu algum determinado erro. Então vamos supor que o arquivo ele esteja aberto ou alguma coisa assim. Você está tentando fazer a leitura e o fechamento dele enquanto um outro está sendo aberto. Então ele vai dar um erro. Rewind posiciona o ponteiro do arquivo no início deste. Então o rewind ele vai pegar e vai fazer o quê? Novamente apontar o ponteiro para o início do arquivo. Remove apaga um arquivo e o flush descarrega um arquivo. Correto? Então o flush aqui ó, vai ter mais de uma função. Uma função que a gente já viu quando a gente estava dando scanf. E o flush aqui para a parte de descarregamento do arquivo. Tá? O descarregamento é no sentido do quê? De fazer com que ele está em memória e ir para disco mesmo. Tá? Ponteiro de um arquivo. Um ponteiro de arquivo identifica um arquivo específico e é usado pelo stream para direcionar operações de funções de entrada e saída. Um ponteiro de arquivo é uma variável de ponteiro de arquivo, file. Para ler ou escrever em arquivo, seu programa precisa usar ponteiros de arquivo para declarar uma variável como ponteiro de arquivo usa a seguinte sintaxe. Então, ó, file, asterisco, arquivo. É esse cara aqui, na verdade, que a gente vai estar utilizando para quê? Para poder estar fazendo uma referência dentro do nosso arquivo físico, né? Aberturas de arquivo, a gente vai utilizar aquele cara lá, ó, que é o fopen, tá? Com as outras N opções que a gente viu aqui, ó, correto? Então, a gente vai fazer isso. Existe uma série de tipos de abertura de arquivos que podem ser mostrados a seguir. A função open retorna um ponteiro de arquivo que nunca deve ter o seu valor alterado pelo programa. Se ocorrer algum erro durante a abertura do arquivo, a função fopen retorna um ponteiro nulo. Né? Então, quando a gente está utilizando o fopen, a gente tem algumas opções aqui. Ó. Vamos supor que a gente está utilizando o fopen para fazer o quê? Com R, abertura de um arquivo texto para leitura. Então, nesse caso aqui, ó, a gente está abrindo um arquivo texto somente para leitura, read. Cria um arquivo texto na opção W. Cria um arquivo texto para escrita. Se um arquivo com o mesmo nome existir, será sobrescrito. Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Vamos supor que a gente já tem um nome específico de um arquivo texto, né? E a gente vai lá e abre ele, dá um fopen com write aqui, ó, com W. O que vai acontecer com o anterior? Vai ser apagado, tá? E o C ele não fica perguntando lá para vocês se você deseja sobrescrever. Não é igual ao Windows, não, que é bonzinho, né? Ele vai lá e sobrescreve e acabou. Ele pensa que o programador já sabe de tudo e é você que tem que cuidar realmente do seu sistema, né? O A, ele abre um arquivo em modo para anexação, ou seja, ele vai abrir um arquivo texto para você poder pegar e escrever mais coisas dentro dele, né? O RB abre um arquivo binário para leitura. Opa, aqui a gente só tinha R, W e A, correto? Para esses casos aqui, eram de arquivo texto. Agora, quando eu tenho um B no final, é arquivo binário. Tá? Então tem essa diferença. Arquivo binário, obviamente, só a linguagem C, nesse caso, vai conseguir fazer a manipulação. Num arquivo texto, mais de um programa, vários programas podem fazer a leitura dele mais facilmente. Tá? Então RB abre um arquivo binário para leitura, WB cria um arquivo binário para escrita, se o mesmo já existir, já era, vai ser sobrescrito, e AB abre um arquivo binário para anexação. R+, abre o arquivo texto para leitura e escrita, ó, quando eu já quero fazer leitura e escrita de uma vez, R+. W+, um arquivo texto para leitura e escrita.
tá? Se o arquivo não existir, será sobrescrito. Aqui no R não, tá? Ele não faz isso. Então, ele não deixa sobrepor se já existir. Tanto é que ele é mais seguro. Mas, se ele for novo, obviamente, ele vai pegar e vai fazer o R, abre um arquivo. Não, simplesmente a abertura. Tá? O write primeiro vai ter que ser criado. Então, primeiro esse cara vai ter que ser utilizado aqui. Mas existe, obviamente, tratamento para ver se o arquivo já existe ou não antes de você mandar ele criar. Anexa a criação ou cria um arquivo texto para leitura escrita. E aqui agora R mais B, W mais B e A mais B são arquivos binários com os respectivos aqui. A abertura de leitura escrita, a criação de leitura escrita e a anexação de leitura escrita. Bom, vamos ter um exemplo aqui ó, de leitura de arquivo. Então, mais uma vez, a gente vai copiar esse código aqui, ó, correto? Então, Ctrl C aqui, beleza? A gente vai criar um arquivo TXT. Esse arquivo TXT, apesar de estar com RB, é texto, tá? Na verdade, ele vai ser um arquivo texto mesmo, tá? Poderíamos colocar só o R aqui, que eu acho que ficaria até um pouco mais interessante. Mas vamos lá, então. Essa nossa aula é a nossa aula 10C. Mais uma vez é preciso colocar o sinal de menor e maior aqui ó, dentro do stdio.h. Vou estar abrindo um novo arquivo aqui no meu code block, correto? Ó, vou dar um include, abre e fecha, correto? E agora aqui ó, a gente vai fazer o que? Dar um salvar, file save as. Vou colocar aqui na aula 10C, a pasta aula 10C, para a gente deixar lá no GitHub. E aqui, exemplo. Opa. Arquivo salvar como. Esse cara aqui não deletar. Exemplo. Underline. Arquivo. Tá, ó. Então, ponto C. Vamos lá compilar ele, né? Então, o code block ele vai estar fazendo a compilação, né? Explicando já aqui, ó, file asterisco de arc, ele está fazendo um ponteiro para esse cara aqui, ó. Arc igual a fopen de arquivo.txt de RB. Ele vai fazer o que? Um arquivo binário aqui, ó, um R, né? Ó. Lembrando que o R é o que pra gente, ó, abre um arquivo em modo leitura, tá? If arc igual a null, problemas na leitura de arquivo, get char exit 1. Se não, leitura feita com sucesso. O que vocês acham que vai dar aqui nesse cara? Vai dar o problemas na abertura de arquivo ou leitura feita com sucesso? Depois que eu tentei fazer a abertura do meu arquivo, obviamente, o fclose para fechar o arquivo, getch e um return 0. O getch é só simplesmente para ficar esperando lá para a gente dar um enter. Tá? Então vamos lá, vamos rodar esse cara aqui, ó. Mais uma vez, hein? O que vocês acham que vai dar nisso? Problemas na leitura do arquivo ou leitura? Existe o arquivo .txt? Não, não existe. Ó. Se a gente for vir aqui agora na nossa pasta, ó, não existe o arquivo .txt. Tá? É por isso que ele deu erro na leitura, correto? Ó? Então, problemas na leitura do arquivo por causa disso. Beleza? Ele não conseguiu fazer a leitura. A gente está tentando abrir ele com RB. Ó. Com RB ele não cria o arquivo, ele só é read, correto? Então é por isso que ele deu pau ali. Bom, vamos para o próximo exemplo aqui. Ó. Leitura e gravação de strings em arquivos. Uma forma simples de realizarmos a leitura e gravação é através de funções fgetS e fputs, leitura e gravação. A sintaxe puts, fputs, string o nome do arquivo, onde o arquivo é o ponteiro, que é o que a gente viu lá. Caso ocorra algum erro, essa função retorna end of file. FgetS retorna o que? O que tem dentro do arquivo para dentro de uma variável, correto? Então a gente consegue fazer a leitura dele. É a string em si que a gente quer, o tamanho dela e o nome do arquivo. Bom, ela lê a string até um caractere de nova linha, seja lido o tamanho de caracteres lidos tenham sido lidos. Em caso de um erro de leitura, ele retorna um ponteiro novo. Vamos lá então para esse exemplo aqui, o exemplo 2. A mesma coisa, é preciso colocar o sinal de menor maior aqui, ó. Vou dar um exemplo 2 aqui. Então, mais uma vez até que ficou com o nome errado, né? Mas tudo bem.
close aqui, vou dar um new, file, Ctrl V, vou consertar aqui, ó. Vou dar um salvar. Aqui eu vou dar um consertar exemplo, arquivo, OpenR, né? Agora aqui, exemplo, arquivo, vou colocar aqui 01, 02, para ficar em ordem, tá? E depois aqui a gente tá tendo um arquivo R mesmo, né? Mas aqui a gente tem tratamento de linha, aqui é com inclusão, na verdade, de novas linhas aqui. Então, exemplo, arquivo 02, exemplo 02, arquivo, escrita. Vamos colocar aqui com escrita mesmo. Tudo bem. Vamos lá então, ó. Primeiro fizemos file, fizemos um char de 100, arc igual a fopen de arquivo.txt de R. R agora somente é o que? Para arquivo texto, né? If arc igual a null, printf problemas na abertura, while diferente de FOF de arc. O que é esse diferente? Enquanto não for fim de arquivo, ele vai ficar fazendo isso, ó. fgets linha. Quem que é linha aqui? A linha é o caractere de 100, ó. Então ele vai conseguir ficar lendo caracteres aí em até quantidade de 100 bytes, né? Com a quantidade de 99 arc. Arc é quem? É o nosso arquivo. Printf. Aí o que eu escrevi na minha linha eu vou colocar aqui. Depois eu vou dar um fclose aqui, né? Ele vai ler até o meu caractere 99, por quê? Porque é de 0 a 100. Então dão 100, a quantidade de 100 caracteres, né? Ó, correto? Ou até um /n. Um /n é o que? É um enter. Correto? Então, até fazer a leitura, até o meu caractere der um enter, ele vai fazer o fgets ali. Correto? Então, vamos lá. Faça enquanto não for fim de arquivo, que é esse cara aqui, ó. Bom, vamos tentar então compilar ele, né? Pra gente ver aqui como ele vai se portar. E a gente já vai pegar e vai fazer o quê? Mais uma vez, rodar ele pra gente aí. Então, ó. Exemplo, estrutura. Essa daqui, na verdade, é a aula 10C, né? Depois eu tenho que consertar até isso que não é. Bom, vamos lá. Ainda ele está compilando? Não, não está. Ele deu algum erro aqui, né? Build not target compile, declara C, stdlib.h for declaration exit. Vamos ver aqui o que a gente precisa. A gente só tem o stdio. Vamos colocar o stdlib também, né? stdlib.h. Então, salva, compila, correto? Faltou ali no exemplo, mas a gente já conserta aqui rapidinho. Tá ainda dando um warning aqui, ó, no getChar, getch. O que ele tá reclamando? Win implicit function. Ele conseguiu. Ele tem um warning, mas não tem nada de erro ali, tá? Então vamos dar o play aqui, ó. E ele vai começar o quê? A dar espaço para a gente digitar. Opa, ele deu problema no arquivo, né? Por quê? Porque não existe o arquivo.txt mais uma vez, ó. Ele tá dando aqui a comparação com o nulo. Opa, é nulo esse cara aqui. Mas se não fosse, a gente vai fazer um teste aqui então. Vamos dar um enter aqui. Obviamente deu problema, tá? Ó. Então ele retornou ali e tal pra gente. Mas eu vou fazer um cara aqui assim, ó. Vou no Notepad mesmo, criar um arquivo do Notepad, dar um novo, né? Ó. Notepad aqui, arquivo, ele já é .txt. Agora é para ele passar pelo menos aqui, ó. Então vamos dar um play, ó. Ele vai usar aquele cara lá, né? Ó. Coisa que a gente pode fazer dentro do próprio programa em si. Ó, vocês estão vendo que tem ali, ó. Tudo bem que tem sujeira, tá? Mas é possível fazer o quê? Opa! Acho que tem que fazer o esquema do flush, que a gente não tem aqui, ó. Tá? Esse cara aqui, na verdade, está fazendo o quê? Um fgets,
né, e está fazendo um print aqui. Então ele está tendo que ler, fazer a leitura do arquivo. Então, vamos lá. Esqueci de fazer um negócio aqui, ó. Vamos fazer a leitura dele. Teste 1 da linha 1, linha 2, linha 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Então já tem alguma coisa escrita aí no meu arquivo. Salvar, sair. Agora sim. Vamos lá. Aqui, compilar novamente, rodar novamente. O arquivo txt já existe. Agora o que ele está fazendo? Ele está exibindo aqui, ó, o conteúdo do meu arquivo. Correto? Ó. Provavelmente eu errei lá, né, dentro do arquivo, mas ele então está exibindo um conteúdo de um arquivo texto já existente. Correto? 10 realmente eu vou ficar devendo para vocês agora o porquê que ele fez a impressão desse cara aqui. Mas enfim, ele conseguiu fazer a leitura. Obviamente por causa do algoritmo, provavelmente deve estar fazendo isso daqui. Né, num while aí, provavelmente fez a sujeira e fez a impressão desse cara. Tá? Então dessa forma a gente consegue fazer a leitura de um arquivo aí. Ok? Agora aqui a gente vai fazer um exemplo de gravação. Né? Quando a gente tem um exemplo de gravação, a gente está fazendo agora um arquivo aqui, ó, com W. Né? O W seria o quê? A parte realmente de gravar o arquivo. Mais uma vez a gente está fazendo declaração aqui, ele está comparando se é nulo. Se ele for nulo, ele vai fazer o quê? Problemas e começa a fazer o quê? Ler o arquivo digitado, dá o sqrcat, né, para concatenar com o /n e depois dá o put fputS para escrever o que você pegou aqui com o /n e colocar dentro do arquivo. E assim vai, até que o meu texto seja diferente do que? Do /n aqui, do enter, vamos dizer assim. Tá? Para ele poder pegar e fechar e dar o fechamento do arquivo para sair dentro do laço. Então, ó, mais uma vez, vou dar um Ctrl C aqui, consertando lá no início, lá, logo do cabeçalho. Tá, ó. Vou dar um salvar aqui, fecho aqui. Vou dar um novo arquivo, certo? Aqui é o stdio, provavelmente vou precisar do stdlib de novo. Então aqui é o 03, arquivo, criação, W aqui, ó, que é a opção que eu quero, né? Compilar. Tá compilando para mim, né? Build no targeting project, no, include stdlib, então vamos lá. Use stdlib.h, né? Vamos lá, salva de novo, compila. E aí vamos ver se ele vai dar erro. Não dando erro, a gente consegue executar ele. Deu alguns warnings aí com gets, implicit declaration, aqui ó, implicit declaration, tudo bem. Include, ele tá até reclamando de um cara que se chama string.h. Não lembro qual é a função que utiliza dentro desse cabeçalho, mas tudo bem. Vou colocar um cara desse daqui, ó. String.h. Salvar novamente, compila. Vamos lá. Vai compilar. Beleza, tá dando alguns warnings. De implicit declaration of function getCH. Ok. Beleza. Build finish, 0 errors e um warning. Vamos rodar ele aqui, ó. Bom, ele não pode encontrar o /n logo no início para ele poder sair do arquivo, mas a gente vai pegar e vai digitar algumas coisas aqui para ele escrever num teste 2, no arquivo 2 ali, né? Que é pelo menos o que o algoritmo está pedindo para a gente, ó. Então ele está pedindo enquanto não for /n logo no início. Por quê? Porque se for /n no final, que é o que ele está concatenando com o que eu tenho, beleza, ele vai continuar, deixar eu continuar digitando. Correto?
Então aqui, ó, criação de arquivo.txt. Então linha 1 do arquivo texto, arquivo 2.txt, enter. Linha 2, linha 3, automaticamente ele já está colocando /n aqui para mim, ele está concatenando, ele está dando um strcat. Linha 4, correto? Ó. Agora eu vou dar um enter aqui, por quê? Porque esse cara aqui com enter logo no início é o /n, arquivo gravado com sucesso. Beleza, ó. Vamos sair daqui, lá dentro do nosso sistema de arquivo, ó o arquivo 2.txt, ó, que ele acabou de gravar. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Então é dessa forma aqui que a gente consegue gravar arquivo texto dentro do C, correto? Beleza, a função rewind reposiciona o leitor do arquivo no início do arquivo no seu início. Ele é usado, por exemplo, quando queremos gravar um arquivo e em seguida ler o seu conteúdo. Após gravar um arquivo, o leitor aponta para o final do arquivo. O comando rewind reposicionaria o leitor para o início, possibilitando a releitura do arquivo. Bom, sintaxe é rewind daí do que a gente já fez, do que a gente vai apresentar. Mais uma vez aqui, ó, a gente vai fazer a leitura dele do arquivo.txt, mas agora com W, correto? Então com write aqui, ó, bom, aquele arquivo, nesse caso aqui, pelo que eu estou vendo, ele vai para o espaço e ele vai começar a fazer a leitura aqui, ó, certo? Ó, getch concatenando, dá um put aqui, grava uma coisa e vai fazer um A enquanto esse cara aqui tiver diferente. Após isso, ele vai logo para onde? Para o início do arquivo. Vai dar um printf no primeiro cara que ele encontrar lá dentro, né? Aliás, primeiro cara que ele encontrar. Depois, o que ele está fazendo aqui? Ó, um while, né? Ó, enquanto não for o final do arquivo, ele vai ficar fazendo o quê? Esse cara aqui, ó, dá um printf, um gets, um fgetS e depois um printf na linha, correto? Então ele vai fazer a gravação do arquivo e já vai fazer a leitura. É a mesma coisa que eu tivesse apresentado, né, o arquivo 2.txt, eu abri com um bloco de notas, então na verdade eu já não vou precisar fazer isso daí. Então, ó, vamos lá aqui no Code Blocks mais uma vez, um exemplo 4 aqui, né, ó. Então stdio.h, stdlib.h, stdlib.h e o strings.h. Já vamos colocar as três ali para não ter problema. Vou dar um salvar aqui, exemplo 4, criação e leitura, com a opção W, correto? Então vamos lá, compilar esse cara aqui, né? Atenção, esse meu arquivo .txt aqui, ó, né? Ele vai, deixa eu ver, ele está abrindo com W, hein? Então se ele está abrindo com W, provavelmente esse cara aqui vai para o espaço. Ó o horário aqui das 13h19, agora são 13h27 mais ou menos. Vamos agora compilar esse cara aqui, ó. Vamos rodar na verdade, ó. Então vamos rodar, né? Então ele está vendo ali o arquivo, ó. Não sei se ele vai fazer já, mas ó, o arquivo .txt já foi para o espaço, está com 0k. Então eu tinha o conteúdo dele, acabei de perder. Por quê? Porque eu abri ele com W direto. Tá, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e linha 5. Correto? Ó. Vou dar um Enter aqui. A partir do momento que eu der o Enter, ele já vai mostrar o conteúdo para mim. Ó, olha lá. Leitura do arquivo. Então é como se eu estivesse dando um cat dentro aí do Linux para eu saber qual é o conteúdo que foi gravado. Tá? Dando um Enter aqui, obviamente, e vendo o arquivo .txt, ó, linha 1, 2, 3, 4. Aquele arquivo antes lá já era. Ele ia morrer. Ele morreu, na verdade. Por quê? Porque isso foi sobreposto aqui. Então é desse jeito que a gente faz o quê? A parte de leitura dentro do arquivo. Com rewind a gente consegue posicionar para o primeiro ponteiro, né? Primeira espaço lá do arquivo, logo no cabeçalho, logo no início, e depois a gente vai fazendo a leitura dele. Correto? Bom, fread e fwrite para escrever e ler dados simples como inteiros, ponto flutuante e estruturas de registro. A sintaxe é fread, variável, tamanho e quantidade de arquivo, variável
poderia ser uma estrutura, tamanho, a quantidade de bytes na linha, né? Que seria aqui, eu acho que é mesmo parâmetro. E o arquivo em si. Ah, não. Tamanho, a quantidade de bytes lidos. Quantidade indica os itens que serão lidos, sendo que cada item será o do tamanho. Normalmente a quantidade é 1. Então aqui é item por item. Então aqui é um item de cada vez, se for o caso de linha por linha. Então, a sintaxe para fwrite é idêntica, com exceção da variável que é encontrada na variável que contém os dados a serem gravados no arquivo. O ponteiro de arquivo deve ser aberto de modo binário para podermos ler e escrever qualquer tipo de informação. Agora o modo txt não vai adiantar para a gente. Tá? Então vamos lá, ó. Mais uma vez, a gente vai fazer esse cara aqui. Ó. Né? Primeiro, a gente vai utilizar o fwrite. Correto? Ó. Isso daqui, lembrando, ele é o que? São variáveis, correto? Ó. I, F e D. Então todos com esses tipos aí. E ele vai escrever dentro desse arquivo aqui. Ó. Agora é um arquivo RB, de binary, correto? Esse arquivo .txt provavelmente nosso também já vai para o espaço. Então a gente vai perder ele. Bom, vamos lá então. Novo, file, stdio.h. Vamos copiar já esses caras aqui, já está pronto. Ó. Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, vou dar o salvar. Exemplo 5. Se não me engano, RB, esse daqui é read binary, né? Então vamos lá, salva esse cara, vamos compilar, né? Então ele está dando ali no target, beleza, ele vai estar compilando, ainda não acabou, está transformando nosso arquivo ali em .o, né? Exemplo 5 aqui, RB, transformou em .o. Daqui a pouco ele já pega e já cria o .exe. Legal, criou o .exe, já consegue rodar. Lembrando que essas variáveis aqui são do tipo inteiro, float e double, tá? Então vamos lá. Então ele vai fazer tudo sozinho aqui, porque ele não tem nada de gets, nada, né? Problema, só se ele der problema, mas não é para dar isso daqui não. Vamos ver. Beleza. Vou dar um enter aqui. Não sei se reescreveu já o arquivo .txt. Deixa eu ver. Às 13h31, provavelmente já. Ó, se ele é um arquivo binário, pessoal, o que acontece? Eu não consigo fazer a leitura dele com o Notepad. Vocês lembram que eu falei que somente o C ele consegue fazer esse tipo de leitura? Então não vai adiantar eu pegar em nenhum outro arquivo, nenhum outro programa conseguir fazer a leitura dele. Tá? O ideal é que eu mudasse esse arquivo aqui para .dat, tá? Que é um arquivo de dados mesmo aí, né, da linguagem C. Esse arquivo .txt provavelmente o Notepad++, o Notepad ele tenta abrir esse cara. Só que já não é mais possível fazer isso daí, né? Então ele escreveu, tá aqui dentro, ó. Só que é um arquivo binário agora. Então, logicamente, o Notepad não vai conseguir fazer a leitura dele. Mas ele fez o write dele, tá? Ó. Aqui I, F, D são as variáveis, o size off, o size off, o size off, né? De qual é o tamanho do int, qual é o tamanho do float, qual é o tamanho do double, e depois um yark. Aqui, pessoal, geralmente vocês não vão utilizar dessa forma, vocês vão utilizar, por enquanto pelo menos, quando vocês colocarem um tipo de estrutura, é a quantidade da soma total dos bytes da estrutura, de cada linha, correto? Depois deu um fclose aqui, um fget e já era. Bom, finalmente a gente tem aqui o último exemplo, é isso mesmo, do fread, né? Ó. Então a gente vai pegar aquele cara que foi escrito agora com RB, ó, read binary, tá? E fazer o que? A leitura daquele cara lá. Só que para isso a gente tem que conhecer o que? Justamente a estrutura
Não adianta eu querer fazer a leitura de um arquivo binário se eu não conhecer a estrutura dele. Nesse caso, obviamente, a gente conhece e depois a gente está dando printf aqui, ó, nesses tipos de variáveis aí. Então, ó, mais uma vez, vamos lá no code block, vamos dar um novo aqui, correto? Ctrl V, e depois a gente vai vir aqui, ó, Ctrl C nesse cara, um Ctrl V nele aqui, ó. Vamos dar um salvar no arquivo, salvar. Finalmente, exemplo 6 de arquivo leitura. Esse dali era um write binary, né? O anterior. Tudo bem. Beleza. Vamos compilar. Vou consertar já aqui para vocês, ó. Esse cara aqui era um write binary no 5, correto? Os arquivos exes e os pontos .os depois vão tudo para o espaço. Tá? Por quê? Porque não é necessário eu versionar eles ou passar ele para vocês, sendo que vocês conseguem pegar e compilar, né? Então não tem nem sentido. Tá, ó. Esse cara aqui, por enquanto não, file change, deletar, tá tudo bem, dá ok. Compilamos, vamos ver, compilamos, ele criou já o exe. 06, já criou, já até criou o exe sim. Então agora aqui, ó, vamos fazer a leitura daquele cara lá. Vamos lá, deixa ele acabar porque eu apertei 2 vezes, né? Beleza? Vamos lá, CodeBlocks. Nessa parte o DevC ele é um pouco mais rápido, tá? O compilador dele realmente é um pouco mais eficiente aí para ambientes Windows. Como eu estou utilizando multiplataforma, então não estou acostumando a utilizar. Olha lá, naquele arquivo .txt do exemplo anterior, ele gravou 123, 12.99 e 178.9587. Então, ele conseguiu fazer a leitura desse cara aqui, ó, do arquivo .txt. Lembra que está tudo zoado? Ó? Mas a linguagem C, como foi gravado em binário, né, ele conseguiu pegar e fazer a leitura. E é desse jeito que vocês vão conseguir estar trabalhando melhor na linguagem C aí. Correto? Para estar gravando arquivos nativos, basicamente, da linguagem. Correto? Façam novamente os exemplos, vejam certinho, façam teste, modifiquem aqui os valores de variáveis, tá? E estudem. Ok? Até mais, até a próxima.